Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. É o Evangelho onde se narra a primeira multiplicação dos pães. Diz assim o Evangelho: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Vamos ver o que os santos padres dizem sobre esse primeiro trecho do Evangelho. Depois nós continuamos. Santo Hilário de Poitiers, já no século IV, faz uma reflexão interessante quando ele diz: em sentido místico, o verbo de Deus, terminado o tempo da lei. Por que terminado o tempo da lei? Porque com a morte de João Batista, morre o último profeta do Antigo Testamento, que começa a contar o tempo da graça, o tempo de Jesus Cristo, o tempo da igreja. Então ele continua, né? Terminado o tempo da lei, entra na barca, isto é, na igreja. A igreja é significada, é prefigurada também por uma barca, assim como a Arca de Noé, aquele barco, foi o local onde os homens puderam ser salvos do dilúvio. A igreja é comparada a essa arca, a uma barca onde os homens devem adentrar para ser salvos através de Jesus Cristo, que é a cabeça deste corpo místico que é a igreja. Então ele diz: entra na barca, isto é, na igreja, e desce para o deserto, porque, abandonando a morada de Israel, passa para os corações desertos dos que não tinham conhecimento de Deus. Mas a multidão, ao ouvir isso, segue o Senhor desde a cidade até o deserto, ou seja, dirige-se desde a sinagoga até a igreja. E ao ver isso, o Senhor se move de piedade e cura-os de todo abatimento e de toda enfermidade. Isso é, purifica as almas e os corações bloqueados pelo vício da infidelidade em direção à inteligência da nova pregação. São Jerônimo vai dizer que as pessoas o seguiram a pé, não em cavalos ou em carros, mas pelos esforços de seus próprios pés, manifestando o ardor de sua alma, ou seja, uma resposta à graça de Deus. Eles viram em Cristo esse Messias e o seguiram a partir de sua própria vontade, de sua própria força, já correspondendo a essa graça. São João Crisóstomo diz algo interessante sobre este povo. Ele vai falar: o que demonstra a fé do povo é que, apesar de sofrerem de fome, esperavam o Senhor até a tarde, porque só à tarde que os discípulos chegam para Jesus e dizem, ao cair da tarde, né, aproximam-se de Jesus e dizem: este lugar é deserto e a hora já é adiantada. E o povo estava ali, mesmo com fome, mas seguindo próximo de Jesus para ouvir as palavras da salvação. Continua São João Crisóstomo dizendo: ele os leva até o deserto a fim de que não possam duvidar do milagre e que ninguém possa crer que havia trazido comida de alguma cidade vizinha. Mesmo quando o lugar é deserto, contudo, está presente aquele que alimenta o orbe terrestre. Ou seja, mesmo quando o lugar é deserto, aquele lugar está presente Jesus, aquele que alimenta todo o mundo. E se já é adiantada a hora, como lhe dizem, ele que não está sujeito à hora continua a falar. Os discípulos falaram para Jesus, né? A hora já está adiantada, vamos despedir esse povo, porque já estão com fome, podem ir para as cidades ou aldeias próximas aqui para comprar comida. Mas Jesus, ele é o Senhor do tempo. Então ele diz, apesar de ouvir que a hora estava adiantada, ele continua a falar. São João Crisóstomo, do século IV, viveu entre o século IV e o século V, vai dizer, ele incita os apóstolos a partirem o pão a fim de tornar a grandeza do milagre mais evidente àquelas testemunhas, tendo-os por testemunhas de que não tinham pães. São Jerônimo continua: todas essas coisas são cheias de mistério. O Senhor
fez esse milagre não pela manhã, nem ao meio-dia, mas sim à tarde, quando o sol da justiça se pôs. Então ele mostra, São Jerônimo faz uma relação com o horário em que Jesus faz esse milagre, né? Ao cair da tarde. E ele diz que é quando esse sol da justiça se pôs, já vislumbrando Jesus, este pão da vida que se doa a todos, e que morre para nos salvar, justamente quando o sol se põe. Remígio de Auxerre vai clarear mais isso, dizendo: com a tarde, o evangelista designa a morte do Senhor, porque depois que ele, verdadeiro sol, morreu no altar da cruz, saciou os famintos. Ou também, pela palavra tarde, designa-se a última idade do mundo, na qual virá o Filho de Deus para saciar as turbas dos que creem nele. Vamos dar uma lida aqui no Evangelho. No finalzinho aqui, Jesus diz, né, mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Em outras traduções, saciados. Dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Santo Hilário de Poitiers comenta: e os pães são entregues aos apóstolos, porque é através deles que os dons da graça divina seriam distribuídos. Então, demonstra este milagre da multiplicação dos pães, faz uma relação, é uma prefiguração da Eucaristia, que nos é entregue pelos sucessores dos apóstolos, os bispos. Na última ceia, quando Jesus institui a Eucaristia e dá essa ordem, né, à igreja, fazer isto em memória de mim. Então, isso que a igreja faz, torna presente essa multiplicação dos pães, desse pão que é o próprio Jesus, como ele vai dizer depois no Evangelho de São João, no capítulo 6, que ele é esse pão descido do céu. E esse pão nós recebemos na Eucaristia. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1335, relata isso com precisão, dizendo que o milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães aos seus discípulos para alimentar a multidão, prefigura a superabundância deste único pão de sua Eucaristia. Então, que possamos buscar seguir esse Cristo, essa palavra de vida, e nos alimentar deste pão da vida que é o próprio Jesus. Que ele nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.